Ei! E aí, galera? Tudo bem? Professor Vitor falando. Estudo inteligente, amigos. Presta bem atenção que a gente vai resolver uma questãozinha sobre fotossíntese. É uma questão afim do material que vocês receberam. Então presta bem atenção que eu vou projetar aqui na tela a questão, nós vamos ler juntos e eu vou fazer um pequeno comentáriozinho com vocês. Belezinha? Diretor, taca na tela. Seguinte, o gráfico abaixo representa o resultado de um experimento em que foi medida a velocidade da fotossíntese em função da temperatura na folha de um vegetal, mantida sobre iluminação constante. Repara no gráfico, eixo Y, velocidade, eixo X, temperatura. À medida que a temperatura vai subindo, né, a velocidade da reação também vai subindo. Diretor, volta para mim aqui. Presta atenção, amigo, presta atenção. Aqui no quadro eu estou colocando 3 fatores básicos que influenciam a atividade fotossintética. Vem comigo. Aqui nós temos concentração de gás carbônico que influencia a atividade fotossintética. Quanto maior a concentração de gás carbônico, maior a atividade fotossintética no meio. Só que é o seguinte, as plantas elas têm um limite, elas têm enzimas que estão capturando esse gás carbônico para poder fixar. Lembra lá? Então, tudo tem um limite e é por conta desse limite que a gente mostra isso daqui no gráfico. Chega um determinado momento que a atividade fotossintética estará limitada na taxa máxima, porque não importa quanto mais gás carbônico eu estou disponibilizando para a planta, isso não vai aumentar a atividade fotossintética. Um segundo fator, amigo, um segundo fator, gafanhoto, olha para cá, olha aqui, ó, atividade fotossintética pela luminosidade. À medida que eu estou disponibilizando mais luz, eu tenho o quê? A atividade fotossintética aumentando também. Porém, todas as enzimas têm um limite. Lembra que eu falei? Chega um determinado momento em que eu tenho um ponto ótimo aqui. É um ponto em que eu tenho um limite de taxa fotossintética aumentando por conta da luminosidade. Pode estar colocando um holofote em cima de uma planta que ela não vai estar fazendo mais fotossíntese. Você está entendendo? Volta para a questão, diretor, vem comigo. Olha só, observando o gráfico, presta atenção na questão. Ele fala o seguinte, ó, com base nesse gráfico e nos conhecimentos acerca do processo de fotossíntese, assinale a alternativa correta. Letra A temperatura atua como fator limitante da fotossíntese porque o calor desnatura as proteínas responsáveis pelo processo. Volta para mim, diretor, volta para mim. Olha só, gráfico de atividade ou taxa fotossintética pela temperatura. Repara, à medida que a temperatura aumenta no meio, a atividade fotossintética também aumenta. Tudo bem até aqui? Só que chega um limite, um ponto ótimo, em que a partir dessa temperatura aqui, amigo, a partir dessa temperatura aqui, as enzimas começam a desnaturar. Então a fotossíntese começa a diminuir a sua atividade por conta da desnaturação enzimática. Então chega um determinado momento em que a temperatura é tão elevada que pode desnaturar essas enzimas. Vamos voltar para a questão? Vamos analisar a letra A de novo. A temperatura atua como fator limitante da fotossíntese porque o calor desnatura as proteínas responsáveis pelo processo. Letra B. O aumento da temperatura ocasiona um aumento na velocidade de fotossíntese, porque a entrada de oxigênio na folha torna-se mais rápida com o aumento da temperatura. Meu amigo, presta atenção. Aumento da temperatura não aumenta a velocidade de entrada de oxigênio. A entrada de oxigênio depende de estômatos. São aquelas células guardas que estão na folha. Letra C. O aumento da temperatura faz com que a fotossíntese se acelere por conta do aumento da fotofosforilação cíclica dependente de oxigênio. Esse tipo de fosforilação não depende de oxigênio, amigo. Letra D. No experimento em que a temperatura fosse mantida constante e a luminosidade fosse aumentando, o resultado permitiria a construção de um gráfico que seria igual ao apresentado. Volta para cá, diretor, rapidinho. O gráfico apresentado foi mais ou menos esse daqui. Se ele está falando de luminosidade, o gráfico seria esse. Então a letra D também está errada. Vamos para a última questão, última assertiva? Volta lá para a questão. Em temperaturas muito baixas, a velocidade de fotossíntese é pequena em consequência da baixa produção de gás carbônico necessário ao processo. Voltou. Amigo, o que acontece? O gráfico que mostra para você a temperatura,
Ele mostra a desnaturação enzimática. É isso que você tem que ficar atento. Quanto maior a temperatura, menor a atividade fotossintética, porque as enzimas estão perdendo a sua conformação. Beleza? Voltou para a questão. Letra E. Em temperaturas muito baixas, a fotossíntese é pequena, ou seja, a velocidade dela é pequena em consequência da baixa produção de gás carbônico necessário ao processo. Meu amigo, volta para cá, diretor. O processo de gás carbônico, o gás carbônico tem que ser fixado. Ele não é dependente desse processo nesse momento em baixas temperaturas. Um não depende do outro. Então, galera, o melhor gabarito seria a letra A. Vamos lá, mostra a questão, diretor. Então, ó, letra A. A temperatura atua como fator limitante da fotossíntese porque o calor desnatura as proteínas responsáveis ao processo. Beleza, galera? Vem comigo. Só vou pedir um negócio para vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá aquele joinha que a gente tanto espera de vocês, fala nos comentários, passa esse feedback pra gente, beleza? Estudo inteligente, até a próxima, galera!